Irmãos e irmãs, no dia de ontem nós começamos a Quaresma. O Padre meditava com vocês sobre 3 exercícios espirituais baseados no Evangelho. O primeiro deles, a oração. A oração nos une a Deus. O Padre falava também sobre o jejum. O jejum nos ajuda a termos autocontrole, a termos controle sobre nós mesmos. O jejum faz bem a nós. O Padre também dizia sobre a esmola. A esmola, a caridade cristã, muito mais do que dar coisas, dar dinheiro, é oferecer de si mesmo para o outro. A caridade ajuda o outro. Oração, jejum e esmola. Oração em relação a Deus. Jejum em relação a mim mesmo. A esmola em relação ao outro. Nessa Quaresma, aqueles que viverem esses 3 aspectos, esses 3 exercícios quaresmais, seguramente vão conseguir melhorar o seu relacionamento com estas 3 pessoas, ou estas 3 dimensões da vida humana. Evangelho de hoje, segundo dia da Quaresma. O que o Senhor nos diz? Aqui são palavras muito claras. Antes de ler aquilo que o Evangelho nos diz, vamos fazer uma pequena contextualização da época de Jesus. Na época de Jesus haviam grandes líderes gregos e grandes líderes judaicos. O que os grandes líderes gregos da época prometiam? Prometiam sabedoria. Quem quiser me seguir, Sócrates, Platão, Aristóteles e os grandes filósofos que viveram antes de Cristo. Quem quiser me seguir, terá muito conhecimento. Quem quiser me seguir, será muito inteligente. Quem quiser me seguir, alcançará Sofia. Sofia, sabedoria. Então esses homens, prometendo sabedoria, tinham muitos discípulos. A liderança religiosa da época, os judeus, eles prometiam, e aqui nós tínhamos muitos messias, pessoas que se diziam escolhidas e enviadas por Deus. Cada um deles prometia algo diferente. Muitos prometiam: aqueles que me seguir, nós vamos vencer o Império Romano. Nós teremos a liberdade religiosa e a liberdade civil. Então esses líderes judaicos também começaram a atrair muitos seguidores. Grandes líderes fazendo promessas de coisas boas atraíram muitos seguidores. E aí de repente chega Jesus. Que coisa boa que Jesus prometeu. Que coisa agradável que Jesus prometeu. Alguns podem dizer assim: Jesus prometeu que quem segui-lo vai ter saúde. Não. Jesus prometeu que quem segui-lo vai ter dinheiro. Não. Mas o que Jesus prometeu? Os gregos prometiam sabedoria. Os judeus permitiam, ou pregavam, ou prometiam liderança, poder, liberdade. O que Jesus prometeu? E dirigindo-se a todos, não só aos apóstolos, e dirigindo-se a todos, disse: se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Ninguém pode dizer que foi enganado por Jesus. Ninguém pode dizer que Jesus prometeu algo e na nossa vida nós encontramos outra coisa. Vamos dividir esse pequeno versículo que nós nos concentraremos nessa meditação em algumas partes. Jesus diz para alguns, os discípulos. Jesus diz para, começa com T, todos. Todos. Se alguém quiser seguir-me, se significa opção. Alguém é obrigado a seguir Jesus? Alguém foi obrigado a vir na igreja aqui hoje? Alguém aqui é obrigado a ser católico? Tem gente que às vezes vem na igreja, parece que tem cara de quem está irritado, zangado. Ué, está na casa de Deus, está com cara feia, tem alguma coisa errada?
Tem que estar feliz, tem que estar bem, tem que estar alegre. Zangado com Deus? Se a gente não estiver feliz na igreja, vai estar feliz ontem. Onde? Se alguém quiser seguir-me. Foi obrigado a ser padre? Someone went to your house to say you should be a priest or you had freedom? You had freedom. Se alguém quiser seguir-me. Veja, o evangelho é lindo. Jesus disse para... This word you know em português. Jesus said for todos. Jesus disse para todos. Se alguém quiser seguir-me. Aí Jesus continua. Tome a sua cruz. Jesus não disse, se você estiver em cruz. Não. Quando você estiver em cruz. Não. Caso as cruzes venham. Não. Jesus disse, imperativo, tome a sua cruz. O texto continua. Todos os dias. Às vezes, não. De vez em quando, não. Uma vez por ano, não. Todos os dias e siga-me. Jesus fala para todos. As pessoas têm liberdade de segui-lo. Todos nós teremos cruz. As cruzes são diárias. O que nós vamos fazer com a nossa cruz? Nós vamos pegá-la e vamos seguir Jesus. Querido irmão e irmã, o Papa tem cruz. O Padre Daniel tem cruz. As irmãs de caridade de Macau têm cruz. Quem está sentado do seu lado na igreja tem cruz. Você tem cruz. Quando nós nos encontramos diante de um sofrimento e de uma cruz, existem duas opções. Ou nós nos tornamos adoradores, ou nós nos tornamos blasfemadores. Adorador é alguém que diz, eu tenho cruz, eu tenho dificuldade, eu seguro na mão de Jesus e eu continuo. Blasfemador é alguém que diz, porque eu era criança, o meu pai bateu demais em mim, porque eu não tenho sorte, porque agora o governo não me ajuda, porque tem muito coronavírus. Esse é o blasfemador, sai culpando todo mundo, atirando em todo mundo, é um imaturo, é um blasfemador. Deus diz, Jesus diz, não cai, e aqui aqueles que são carecas, desculpem, palavras de Jesus, não cai nem um fio de cabelo da nossa cabeça, se não for da vontade de Deus. Então, quando nós temos as nossas cruzes, eu meditava isso hoje de manhã e pensava assim, quando nós temos uma cruz, o que nós devemos fazer? Muitas vezes, chorar, e aqui as mulheres choram mais do que os homens. Quando a gente tem uma cruz, a gente fica triste, chora, sofre. Imagina, descobre que uma pessoa da família tem câncer, uma pessoa amada falece, de repente é traído, de repente um grande amigo, uma grande amiga pega e apunhala você pelas costas, alguém criticando e falando mal de você de forma injusta, dói, primeiro nós choramos, depois nós acalmamos. O padre é mais novo do que a maioria de vocês, conselho de amigo, depois no fim da missa me procurem e diz se eu estou certo ou não. Nunca tome nenhuma decisão na sua vida em momento de desespero. Nunca tome nenhuma decisão na sua vida em momento de raiva. Em momento que você está agitado, a chance de errar é muito grande. Por quê? Porque a racionalidade ela está diminuída. Chora ou fica triste, acalma, começa a pensar e enfrente o problema. É assim que o cristão faz. Querido irmão, querida irmã, Jesus, se nós fôssemos ver os marqueteiros do dia de hoje, pessoas que trabalham com propaganda, eles diriam que Jesus foi um péssimo marqueteiro, que Jesus fez uma péssima propaganda da igreja. Não, Jesus foi honesto. A cruz que você tem carregado, a cruz que você tem vivido na sua vida, e o padre vai caminhando para o fim da reflexão dizendo isso. É para a sua vida, é Deus que está falando consigo. A cruz na nossa vida
Os problemas na nossa vida têm uma finalidade: problema de saúde. Tem gente que não tem a mesma saúde, tem gente que tem problemas familiares. A cruz na nossa vida, cada vez mais eu tenho certeza disso, a cruz na nossa vida tem uma finalidade, um motivo: nos salvar. Nos salvar. O que adianta viver aqui um mar de rosa e depois da morte viver o resto da eternidade no inferno e se perder para sempre? A cruz tem um motivo, a cruz é para nos salvar. Isso. Jesus não quer que a gente se perca. Às vezes a gente está indo pelo caminho de se acomodar, de deixar de ter a piedade, e Jesus diz assim: esse filho e essa filha merece viver para sempre na eternidade, mesmo que seja duro, como um pai e uma mãe que às vezes precisa deixar o filho tomar uma injeção, mesmo que seja duro, mesmo que vá chorar, mas será bom para ele e para ela. Querido irmão, querida irmã, quando você perceber a cruz, quando você perceber a dificuldade, quando você perceber as incompreensões, os desafios, olhe para o quadro de Jesus misericordioso e diga assim: Jesus, eu confio em vós. Isso. Ninguém vai conseguir te entender a não ser Ele. Quando a cruz chegar, procure um quadro de Jesus misericordioso. Olhe ali para Jesus e diga assim: Jesus, eu confio em vós. Vamos repetir com o Padre. Quando nós tivermos dificuldade, problema, cruz, nós vamos olhar para o quadro de Jesus misericordioso e vamos dizer: Jesus, eu confio em vós. Mais uma vez, para a gente jamais esquecer: Jesus, eu confio em vós. A última vez: Jesus, eu confio em vós.